Bem, entramos um minutinho antes, que ontem atrasou, né? Esperar o pessoal entrar. Oi, oi. Deixa eu ver quem tá entrando. Ai, gente, vocês colocam os nomes nos instas de vocês que só Jesus pra poder a gente conseguir ler, né? Oi, oi, pessoal. Boa tarde, gente. Gabi, tira o som. A gente vai ficar com outro celular. Pra ver as perguntas, né? Porque tá distante aqui. E hoje... Oi, oi, gente. Ai, que legal que vocês estão entrando. Sim. Bem, deixa eu ver aqui. Hoje a gente vai falar sobre espaço gourmet, né? Avisei. Queridinho, né, gente? Uhum. A gente faz bastante aqui no escritório. É super legal, um espaço para receber os amigos, né? Bem, bora começar direito hoje, né, Gabi? Hoje a gente vai tentar se profissionalizar, gente, nesse negócio de live. Uhum. Gente, eu sou a Manuela Lustosa, eu sou arquiteta. Eu sou a Gabriela, designer e irmã da Manuela. Tem gente que não sabe que a gente é irmã, tá? Não, gêmea, Gabi, ó. Gêmeas. Gente, vou começar a mostrar aqui as imagenzinhas. Deixa eu abrir. Gabi, você aqui se lembra? Qual era a primeira? Essa? Isso. Aqui tá certo, olha. Viu? A gente se profissionalizou, gente. Olha só. Então, gente, ontem a gente conversou um pouquinho sobre sala, né? Sala de estar, jantar, essas coisas todas. E hoje é dia de espaço gourmet. Isso. Que tá listinha do que vão ser nos outros dias para vocês acompanharem as nossas lives. A live de ontem a gente conseguiu deixar salvo lá no IGTV. Foi um acaso, porque eu não sabia como salvava nem nada. Então acabou indo pra lá, deu certinho. É legal que vocês podem acompanhar, anotar tudo que aprenderam para poder colocar em prática aí na casa de vocês. E como a gente comentou ontem, quem fizer anotações, quiser postar aí, marcar o nosso Insta, que aí a gente no final, a gente vai selecionar alguém pra gente dar uma dica mais aprofundada. A gente vai fazer uma reunião da pessoa com a gente, quem for sorteado, pra gente pensar, planejar um cômodo da casa dela. E realmente vamos ter nós aqui desenhando e para poder orientar, tá bom? Bem, a gente resolveu criar essas lives aqui. Quem tava ontem aqui, levanta a mão para poder a gente saber aqui quem tava nessa live, tá bom? Tô esperando aqui vocês. A gente resolveu fazer essa sequência de lives porque toda hora vem algum parente nosso, amigo, que pede uma dica, quer mexer na casa, e eu imagino que tem outras pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa, querem uma casa bonita, e tem muita dúvida, né? Não sabe como fazer. Então a gente resolveu fazer isso, até porque, olha, outra coisa, aparece muito cliente aqui no escritório. Ó, tinha bastante gente, Gabi. Cadê seu celular, garoto? Você escondeu? Como eu vou ler as mensagens? Olha, tem realmente bastante gente que estava aqui ontem. Nossa, que legal, hein? Nossa! Espero que vocês estejam lá no nosso grupo de WhatsApp. Mandei mensagenzinha lá, gente. Depois da live a gente vai abrir para perguntas e eu já separei um material especial para enviar lá para vocês. O pessoal do grupo lá recebe um material diferente. Nem lembro o que eu tava falando. O que eu tava falando, Gabi? Que a gente vai... Bora falar outra coisa que eu não lembro. Falando das pessoas que querem mexer na casa, muita gente não sabe por onde começar, tudo. Então eu resolvi fazer isso pra poder vocês conseguirem mexer na casa. E vai que um dia falar assim, eu vou chamar a Manuela e a Gabriela pra fazer algum cômodo aqui na minha casa. Pelo menos vocês não fizeram nenhuma besteirinha, que aí depois fica difícil pra consertar ou acaba saindo caro, sabe? Então é legal que vocês pensem de uma forma correta, tenham um planejamento. E na verdade a gente vai passar o passo a passo que a gente faz aqui no escritório. Tá bom, gente? Deixa eu trocar aqui a fotinho. Gabi, a segunda seria essa? Função? Isso. Tá. Bem, bora lá começar falando das funções dessa área gourmet, tá? Pra que a gente usa a área gourmet? Meio básico, né? Assim, vai lá se divertir, reunir a família, mas a gente tem que pensar realmente
para que a gente vai usar, né? Então aqui a gente colocou algumas palavrinhas-chave só para nortear a nossa conversa hoje, gente. Gente, o que vocês quiserem fazendo de perguntas, podem ir mandando, tá? Hoje o celular tá na mão, não vou responder durante a live mesmo. Tá legal? Outra coisa, essa coisa que a Gabi falou, de reunir os amigos, que é a confraternização, né? O entretenimento para vocês se divertirem e refeições, né, gente? E eu vejo que fica todo mundo muito vidrado. Um espaço gourmet que tem... eu recebi hoje uma pergunta, qual elemento não pode faltar num espaço gourmet? Gente, espaço gourmet você tem que definir como é a sua vida, tipo, como é seu dia a dia. Uma pergunta, gente, de onde vocês são? Ai, a gente eu quero saber. Tava tão variado que a gente adorou. Foi. Porque assim, eu vejo que em cada lugar as pessoas têm um hábito. A gente aqui no escritório tem clientes de vários estados. E cada um tem um hábito. Usa como de uma forma diferente. Até mesmo pensando naquelas varanda gourmet que tem hoje nos apartamentos. O cliente às vezes fica pensando sempre que tem que usar daquela forma. Só que ele tem que perceber no momento de entretenimento dele, que vai funcionar ali, o que ele gosta de fazer. Nem todo mundo gosta de churrasco, por exemplo, né? Então é preciso pensar em como você vai modificar esse espaço. Ó, tem gente de Natal, Sertanópolis, Cataguases, Salvador, gente. Pessoa. Gente, olha, nós somos do Rio, moramos no interior de São Paulo. É um interior bem próximo, não é interiorzão. Não, é Sorocaba, gente. É Sorocaba. Fortaleza, nossa, tem gente do Espírito Santo, que legal. Legal, hein? Legal ter vocês de tão distante assim. E eu vejo como em cada lugar é diferente. Como eu falei, nós somos do Rio. A família do nosso pai é de Minas, né? A família da nossa mãe é do Pernambuco. Então, na nossa família tem baião de dois e carne de sol e feijão tropeiro. Ai, com torresminho delicioso. Gente. A gente não sabe o que a gente come. Ainda junta comida do Rio de Janeiro, aí veio pra São Paulo. A gente tem um monte de comida daqui. Na nossa terra, coxinha. Tem umas coisinhas legais. Né? Cada lugar é de um jeito. E eu vejo assim, as pessoas, precisa ter churrasqueira no espaço gourmet? Bem, você faz churrasco? Então você tem que decidir. Se você faz, coloca, vale super a pena. Eu faço churrasco uma vez no ano. Será que não é melhor você ir numa churrascaria do que você, às vezes, gastar 3, 4 mil reais para construir uma churrasqueira, sendo que você consegue ir numa churrascaria top? Porque a gente já teve cliente, eu até lembrei disso, que tinha uma varanda gourmet super bonita, a gente vai mostrar o projeto aqui. E ela não usava, mas assim, nunca, gente. Vocês lembram da obra? Como que era a churrasqueira quando a gente abriu? No meio da obra? Só tinha pelo de cachorro. Porque o pelinho voava, coisa e tal. E parava lá pra ver. Ela nunca usou. Ela já morava há mais de um ano. Sabe? E tipo, limpava tudo assim, mas lá ela nem olhava a churrasqueira. Então, assim, você tem que pensar realmente se é o seu estilo. Então, pensa muito. Olha, nós fizemos, eu não sei nem se a Gabriela colocou a foto pra gente mostrar. Teve uma cliente nossa que ela resolveu não ter cozinha na casa dela. Ela quis uma cozinha gourmet do lado de fora. Na verdade, esse espaço tem acesso na sala, mas ela já tinha, na reforma, já existia uma churrasqueira. A gente acabou mantendo a churrasqueira que tinha na posição, porque é um custo alto. E criamos uma cozinha enorme. Então era sala de jantar dela, cozinha, churrasqueira, canto do café, cantinho do bar. E isso é legal também, porque quando a pessoa tem um espaço, quer integrar tudo, é legal porque economiza em eletro, gente. Porque você vai precisar de uma geladeira lá, uma aqui. Dependendo da quantidade que você recebe, um frigobar não é o suficiente, né? Então você precisa, às vezes, ter 2 fogões, 2 geladeiras. Esse cliente, por exemplo, pensou nisso também. Ele pôde investir no melhor e fez do jeito que ele queria, realmente. Então, tinha tudo. Gente, mas ficou super legal. Ela fez uma coisa que era conforme a necessidade dela. Então, quando você for planejar o seu espaço gourmet, pensa nisso. O que você quer para esse espaço, para não ter problema nenhum. Tem pergunta? Gente, tem uma pergunta aqui perguntando, vou falar de novo, a gente é irmã. Somos irmãs. Tá, eu sou a mais velha, gente. 2 anos e meio, pouquinha coisa. Tipo, ela tem, quanto, 23? 23. Eu tenho 2 anos e meio, eu tenho 25 e meio. É que eu... Nem parece que a gente já se formou, estudou, trabalhou um monte, mas a gente tem essa idade, gente. Fiquem quietos, tá, gente? E quem sabe fica quieto, hein? Gente, é muita gente, ó.
Minas. Aí já tem uma perguntinha aqui, ó. Casa de 4 cômodos, pode ter espaço gourmet? Claro que pode. Gente, Tudo vai da criatividade. Você já pensou em transformar a sua cozinha normal no espaço não gourmet? ser só aquela cozinha fechada e básica. Às vezes você vai incorporando elementos e ela funciona super bem. Ó, só que assim, essa pergunta é de uma pessoa que tá no Que a nosso gente coração. conhece, Que ela cuidou tanto da gente quando criança. Um beijo pra ela. Adorava os frozens de maracujá, hein? Que ela fazia pra gente. Vamos ver se tem mais pergunta aqui, porque hoje a gente vai ser mais ágil. Vamos tentar. Isso. Então, cria um espaço na casa que fique com a sua cara, gente. Não esqueçam os outros, esqueçam o que estão falando, que tá na moda, que é interessante. É verdade. Então, olha, coisas super legais. Agora eu vou falar de vários itens. Não é nessa coisa não, né? Tem que passar, né, Bim? Vai passando. Essa aqui, né? Isso. Então, bora lá, gente. Agora vamos fazer Esse é o passo a passo que vai ter todo dia que a gente vai explicar. Apesar de serem como diferentes, é meio que a mesma coisa, só que às vezes tem uma peculiaridade. O que eu falei, comecei falando, vocês têm que anotar as necessidades de vocês. Agora eu vou comentar sobre necessidades que as pessoas normalmente sempre passam pra gente, que querem, que precisam. Olha, a gente já viu cliente que queria lugares para poder fazer hambúrguer. Então tem hoje em dia aquelas churrasqueiras americanas, o pessoal acaba fazendo hambúrguer, dá para fazer pizza, um monte de coisa. Um item super legal. Você tem que analisar se vai ser útil para você ou não, porque o custo é bem alto. Ela custa em torno de 5 a 10 mil reais, mais ou menos. Então, pensar. Churrasqueira, eu já comentei mais ou menos de investimento, mais ou menos uns 5 mil. Uma churrasqueira pode ser até mais caro, pode chegar a 20, 30 mil reais, gente. E também tem aquelas churrasqueiras que você compra padrão. Você vai lá na loja, você paga lá, sei lá, 900 reais. Mas sabe o que eu acho que é interessante? Até falar que a gente estava comentando mais cedo. A gente tá falando desses valores, são de tipos diferentes, projeto, do tipo, do estilo da pessoa, do investimento que vai ser feito. Mas não é porque a gente está comentando que uma churrasqueira vai custar 10 mil, que uma que vai custar, sei lá, 500 reais, às vezes, não sei, o preço, que não vai ser boa ou vai ficar bonito, gente. Tudo é conforme o estilo da pessoa e principalmente o seu investimento. O que você está pensando em fazer ali. Ontem teve pergunta durante a live, falando sobre um tipo de revestimento, coisa e tal. Gesso 3D. A gente, nos nossos projetos, a gente não costuma indicar. Gente, isso aqui, olha, é um cimentício. Tem uma opção parecida de gesso. Só que a gente também tem que pensar que depende, é isso que eu tô falando. Depende do quanto que você está disposto a investir no momento. Então, às vezes, o gesso 3D é sim uma boa opção. Tudo tem que ser pensado. Vim, o que eu fiz de besteira? Ixi, eu não sei, mano. Tá, já. Não, achou. Vamos lá, vamos falar das necessidades do... Veio aqui a pergunta. Pode ser feito na parte da frente, entre a sala e a garagem, um espaço gourmet? Pode. A gente já fez uma casa assim, que era logo na entrada, tinha garagem, e aí tinha, acho que era uma lavanderia e a gente transformou, porque como esse era de condomínio, ou mesmo se você é uma casa fechada, você consegue fazer e fica super legal. Porque como tem tanta gente aqui de lugares tão diferentes, viver em cada região do país é de um jeito, tá bom? A gente já morou em alguns lugares e a gente sabe como é diferente. Até o nome dos cômodos, dos materiais é super diferente. Assim, quando que a gente chegou aqui no interior, a gente ficava lá falando com os fornecedores, eu preciso de coisa tal, e ninguém entendia, sabe? Por exemplo, no Rio, a gente fala varanda. Aí eu chego aqui nos apartamentos, vou falando varanda e ninguém sabe. É sacada. Cada lugar vai ser de um jeito. Espaço gourmet aí na região de vocês, tem algum nome diferente, gente? Até para poder saber, às vezes a gente fala alguma coisa que vocês podem não entender. Porque quando nós chegamos em Sorocaba, a gente era analfabeta da construção. Porque eu não sabia os nomes das coisas. Eu chegava com o nome do Rio de Janeiro, que é muito parecido com os nomes de Minas Gerais. Mas eu fiquei perdida aqui. Tipo, eu ainda paro e penso, qual é aquela coisa para mulher, direita, esquerda? Eu ainda fico meio tonto. O que é guarnição? O que é guarnição e alisar? A gente fica meio perdido ainda. Olha, uma pessoa que perguntou, Isabela, por que a gente não indica o gesso 3D? Vai lá, Manuel. A durabilidade não é boa? Não, eu indico sim, eu já fiz várias casas. Se vocês olharem no nosso Insta, vocês não vão saber o que é 3D nem o que é cimentício. Difícil. Eu evito de colocar em paredes externas,
Então é a parede que dá pra fora. Evito de colocar porque pode ser que tenha alguma umidade com o tempo, tá bom? Então fique atenta com isso. Outra coisa, que não é tão legal do gesso, é porque ele dá umas bolinhas e às vezes o gesso vai ficar com aquelas bolinhas aparecendo, não fica tão legal. Às vezes o acabamento não fica bom. E ele é mais fácil de quebrar, às vezes no transporte, ou até mesmo na hora da instalação, de se der uma lascadinha, não vai ficar tão bonito. Já com cimentício não acontece tanto isso. Tem uma diferença de custo, por exemplo, esse cimentício aqui é da marca Drenaltec. Uma marca aqui de Campinas, eles entregam em vários lugares no Brasil, tem vários lojistas. Super indico o produto deles, já fui na fábrica. O legal é assim, o custo deles, eu achei assim, em relação ao gesso 3D, ele, gente, vai ser o dobro do gesso, tá? Mas a gente tem que pensar na durabilidade. Se você quer pensar numa casa para daqui a 4, 5 anos, e talvez fazer uma reforma, ótimo, pronto, vai gente, investe, vale a pena. Quando você quer um negócio para durar, ou então você preza por uma marca, ou por determinado produto, também parte para o outro. A gente tem que ser, eu acho que a gente tem que fazer uma casa que seja boa para os nossos olhos e boa para o nosso bolso. Sim. Então, quem tem um bolso maior, acaba investindo mais. Quem tem um pouco menor, também consegue investir e fazer uma casa super bonita. Dando sequência aqui, nas necessidades, eu já falei o que vocês precisam anotar. O que vocês querem? Churrasqueira, forno, fogão a lenha, super legal. Forno de pizza. Isso, forno de pizza. Aqueles negócios de fazer esse sanduíche, eu chamo de chapa, que é interessante porque às vezes a pessoa quer fazer um sanduíche, alguma coisa assim. Fogão, é super legal ter. Geladeira, frigobar. E não esquecer, gente, quando for uma churrasqueira elétrica ou a gás, e dependendo se for do espaço, que a gente precisa ter um sistema de exaustão e que a gente vê muito que às vezes os clientes querem saber o que a gente indica, né, sobre o tipo certo. Porque tem gente que vai lá e compra uma coifa normal, daquela de fogão para colocar na churrasqueira. Não pode essa. Nós tivemos uma cliente que ela fez um projeto, executou esse projeto todinho. E ela acabou comprando aquelas coifas que a gente compra por cima do fogão. No dia que eu cheguei lá, ela não tinha falado o que era. Só eu olhando, eu falei assim, eu vi que a churrasqueira nem tava preta, sabe, do carvão. Aí ela disse que não usava por causa que enchia de fumaça. Eu falei, mas a sua coifa não é a ideal. Vocês precisam comprar em lugares específicos de churrasqueira, porque eles vão te entregar um produto correto. É totalmente diferente, tá bom? Você paga mais caro, mas é um negócio pra funcionar. Do que adianta a fumaça entrar e todo mundo ficar sufocado quando você vê? Tá todo mundo morto no outro dia. Não dá. Então não dá. Então tem que comprar o produto exato para esses lugares. Pensando em layout, né, Gabi? Eu acho que super importante. Espaço Gourmet dá pra gente montar um layout bem legal. Eu gosto muito de ter mesas no centro. Geralmente as pessoas sempre têm a ideia de ter banquetas, mas a gente sempre analisa com os clientes o tipo de amigos que vão lá, se vai a família, às vezes vão pessoas idosas e tudo. Banqueta é lindo, mas nem sempre é confortável para você ter só banqueta, sabe? E muito cuidado. Vocês já viram uns vídeos de acidente com banqueta? Se não viram, pesquisem. Às vezes vale a pena pagar um pouquinho mais caro do que comprar essas branquetinhas importadas que não são legais. Vai que acontece um acidente, então fique atento com isso. Outra coisa do layout que é legal, espaço gourmet, se você resolver ter um fogão, eu acho interessante fazer uma ilha, né? Às vezes dá pra você ficar mais integrado, realmente, não ficar com aquela coisa da cozinha. Seus convidados estão num lado e você não consegue interagir, sabe? E eu acho que outra coisa também, pra quem é casado, é legal pensar que não é tão comum os casais ficarem tudo grudados. Normalmente forma aquela rodinha de homem e a rodinha de mulher. Hoje os homens estão cozinhando bastante. Quem é que o marido cozinha, gente? Levanta a mão que eu quero saber, porque eu tô vendo que hoje nós temos mais clientes homens que cozinham do que as mulheres. Tipo, eu sei ferver água. Eu tô tentando, pedir no iFood. Sei fazer isso. Então, eu acho que é legal sempre criar um cantinho separado. Se tiver churrasqueira, sabe aquela coisa de fazer uma ilha? Na frente mesmo da churrasqueira. Só que lembrando, entre a churrasqueira e essa ilha, deixa pelo menos 1,20 m, gente. Porque a churrasqueira esquenta demais. Você tem que mexer com os espetos. Às vezes, dependendo do tamanho da churrasqueira, vai ser um bem grande.
E aí, gente, eu tô vendo aqui que tem um monte de homens. Vixe, Maria, os homens estão cozinhando, né, gente? Que É ótimo, bom que a gente fica de perna pra cima, né? Eu acho que a ilha na frente, e aí nesse espaço eu acho interessante ter banqueta, porque vamos pensar, homem, se tem o hábito de beber uma cerveja, uma bebidinha, essas coisinhas assim, a bancada, que é um pouquinho mais alta, tem a banqueta, é legal pro homem ficar lá batendo um papo enquanto tem um cozinhando, sabe? E acaba que as mulheres ou elas vão ficar na mesa, e se você tiver espaço, gente, vale super a pena. Você ter tipo uma salinha, tipo com umas poltronas, um banquinho, sabe? Um lugar... Dá pra fazer uns lugares assim... Não precisa ser lugar pra 10 pessoas, não, gente. Às vezes duas poltroninhas ou um banco que dá pra ficar duas mulheres conversando. Ou até dois. Sabe, não precisa ter muito espaço. Mas é aquela coisa de separar um cantinho para as pessoas terem onde conversar. Vale super a pena. Não, nem sempre, assim, precisa ser tantos assentos. A gente comentou ontem sobre isso, para você pensar na quantidade de pessoas que você recebe para uma sala, e para o espaço gourmet é a mesma coisa. A gente vai até mostrar um projeto daqui a pouco que tinha parte da churrasqueira e logo do lado tinha um jardinzinho com uma salinha de estar. E era super legal que o casal, na época, era recém-casado, e eles meio que falaram assim, geralmente quando a gente se reúne vão tantos casais. Então a gente pensou em ter lugar para acomodar isso, porque aí depois vai começar as crianças, aí vai os casais, então assim, é muito desconfortável quando metade fica sentada e a outra metade fica em pé e você tem que ficar arrastando muitos móveis de dentro de casa. A gente sabe que nem sempre vai ser possível. Na minha família geralmente vem 50, você não vai ter 50 cadeiras às vezes. Mas assim, pensar numa quantidade confortável. Isso. Gente, eu vou responder umas perguntas aqui pra gente subindo. Tem uma pessoa que pergunta se queria, deixa eu ver como é o nome, a Isabela. Ela queria colocar gesso na parede da TV. Pode colocar, só evita de colocar na parede do fundo, tá bom? E sugestão, no lugar que vai o suporte da TV, você tem que fazer um recorte. A parede tem que estar retinha, senão você não consegue colocar o suporte, tá bom? Pode colocar o 3D sim. Tem até alguns projetos que você vai olhar aí na nossa, como é o nome? Feed, né? Isso. No feed você vai ver algumas assim. Uma ali perguntando que não pode faltar numa área gourmet rústica. Eu acho que o rústico ele tem a ver com um pouco de madeira, elementos naturais. Tijolinho. Fica bonito. Acho que se você gosta de cozinhar mesmo, talvez ter um fogão a lenha ou um forno. É interessante. Mas, isso de forno e fogão a lenha, só invente se você for usar. Porque senão vira um armário, um depósito. A gente conhece muita gente que tem e só vai entulhando coisa. E dependendo da casa, a pessoa vai juntar uma aranha. Gente, eu moro no meio do mato, né? Dá uns bichinhos assim. Aparece de tudo, gente. Não dá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Perguntou, acho que foram só essa. Só. Sobre... foi daquele lá. Por enquanto... Gente, mandem perguntas. Bem, projeto, tem uma pessoa que... A gente faz projeto online sim, hoje em dia eu acho que é quase tudo assim. Gente, estamos conseguindo ler os comentários sim, gente. É o que a gente não... Demora que a gente parou aqui, mas tá aparecendo tudinho. Mobiliário, a gente comentou o que é interessante para poder vocês terem realmente um espaço. Acho que ter mesa, como eu falei, uma mesa grande. Outra coisa, se vocês resolverem usar uma mesa retangular ou uma quadrada, evitem de ter uma mesa que a largura dela seja muito profunda. Sabe quando você coloca as vasilhinhas de comida no meio e fica distante para poder você pegar? Então é desconfortável. Outra coisa, falando de banco. Na casa dos nossos pais, nós fizemos um espaço gourmet. Um lado é com cadeira, né? E o outro lado é banco. Eu coloquei, tem cadeira com braço, cadeira sem braço, tem o banco. Eu coloquei o banco para poder caberem mais pessoas, só que é desconfortável. Então, lembre-se, gente, casa de vocês uma hora vai pai, mãe, avô, sabe, pessoal mais velho, e é desconfortável eles ficarem sentados no banco, porque a gente acaba ficando torto, sabe? Tipo, dá uma dorzinha nas costas. Se você optar por ter banco, pense talvez de ter algumas cadeiras. Pense em conforto, porque pode ter um custo talvez mais baixo, tudo, mas pro dia a dia não funciona tão bem assim, fica ruim. Cores. Isso você tem que pensar, acho que em todos os ambientes, o que você gosta realmente.
sabe? Ah, eu vou ter que fazer uma área gourmet, vai ser sempre begezinha. Nem sempre. A gente vai mostrar alguns que tem cores, às vezes mais pro um neutro, alguma coisa assim. Realmente você vê o que encaixa com o seu perfil. E eu acho que isso de cores e texturas também. Porque é a mesma coisa que a gente fala para cozinha. Como é um ambiente que vai dar gordura, fumaça, gordura de churrasco é uma coisa boa, né, gente? Que entra em tudo. Então, acho que assim, tem que pensar nos materiais, em texturas que você vai usar ali nesse espaço, para depois você não ter um problema. Porque uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, é aquela churrasqueira que às vezes é tijolinho, coisa assim, e depois de um tempo vai ficando feia, porque vai manchando a fumaça, a gordura, tudo. E às vezes tenta limpar as pessoas e não limpa, não fica bonito. Eu gosto muito de colocar em churrasqueira revestimentos, ou porcelanato, algum revestimento cerâmico. Porque sabe aquela coisa de lavar com a esponjinha? Tipo, não sei quem limpa aí na sua casa, é você ou você tem uma assistente. Mas é muito mais prático do que quando é com tijolo. Então essa é uma opção, nossa, você vai ter que decidir o que é mais interessante para você. Porque ajuda muito isso da limpeza, quando é um revestimento. Ele pode até ter uma textura, um relevo, mas por ser um revestimento cerâmico, ele não é poroso. E aí essa é a diferença. Pode ser um granito. Então tem muita opção de material para poder você revestir uma churrasqueira. E se tiver uma pia, também eu não indico colocar algum revestimento poroso na parede da frente, sabe? Porque conforme você está lavando uma louça, alguma coisa respinga e ao longo dos anos vai ficando feio, manchadinho, sujo. Tem umas perguntinhas aqui, ó. Cadê? Eu tava olhando e eu passei. Não, vou ficar pra baixo, que agora... Tem como fazer área gourmet, Vanessa? Tem como fazer área gourmet integrada com a cozinha? Super, gente, fica super bonito. A gente já fez na casa de um cliente, que eu comentei antes, talvez você tenha entrado depois. Foi uma cozinha gourmet, com tudo. Tinha churrasqueira, forno, fogão, o barzinho, o espaço do café, poltrona, mesa... Tudo num ambiente só, super gostoso. Tanto que o nosso pai também, a gente tá pensando já, ele quer se mudar... e a gente precisa construir. Para os meus pais precisa do quê? Um banheiro, quarto e um outro grande cômodo. Que é tudo. Só que a gente não vai fazer assim, né? Porque meus pais, nossos pais, né? Eles não sabem fazer comida. Eles precisam de fazer um bife que faz uma fumaceira, daqui a pouco chega o corpo de bombeiro lá, então, sabe? Então, a gente que decide o projeto deles, sempre assim. Olha, uma pergunta aqui bacana. O que acham de cooktop de 2 bocas na ilha de uma área gourmet? A gente usa bastante. Tem, a gente chama de dominó, né? Tem uns que são tipo uma grelhazinha. Tem de fritadeira, que hoje em dia a gente tem airfry, né? Então não precisa mais. Porque às vezes, quando você vai pra essa área, geralmente você já preparou alguma coisa, já fez o arroz, essas coisas. Às vezes ali vai ser realmente pra uma coisa que tem que ser feita na hora, pra aquecer alguma coisa. Vale super a pena e fica do lado, né, da churrasqueira. Normalmente a gente... Você colocou o da Ingrid do Evelyn? Você lembra? Não tem. Mas a gente vai mandar pra quem tiver lá no grupo do WhatsApp, a gente manda umas referências dessas. Que a gente colocou um cooktop de 2 bocas do lado da churrasqueira. Outra coisa, churrasqueiras que a gente acha muito legal. Aquelas de coifa de aço inox, com lateralzinha de vidro. A gente usa a maioria dos nossos projetos, a gente acaba colocando. Porque vidro, né, é super fácil, né? Qualquer músculo da vida você espirra... Limpou, a churrasqueira tá linda, chega visita, num dia que não é pra usar e tá tudo ok. Olha, vamos ver que pergunta. Gente, tem algumas que tem a ver com temas dos outros dias da live, tá? Mas, sobre lavanderia, que hoje a gente tá falando sobre gourmet, mas algumas... Eu acho que de lavanderia, vamos falar no dia da cozinha? Porque tem muita gente que tem a cozinha integrada com a lavanderia. Que é sexta-feira, gente. Vou deixar anotado. Material ideal para portas embaixo da pia. Serve aqui pra gente comentar isso também, né? Eu acho que assim, foi até uma pergunta lá no grupo da gente do WhatsApp. Você pode usar de verdade material de armário, será? Qual material ideal para portas embaixo da pia? Portas, armários, tudo. A gente usa marcenaria mesmo, feito de MDF. Quando você compra numa loja de modulado, vai ser de MDP. Você não precisa ter essa preocupação se vai danificar, a não ser que seja um lugar descoberto. Então você não pode usar esse tipo de material. Se você, tem algumas pessoas, elas têm o hábito ainda de lavar, sair jogando água em tudo, tipo a nossa tia.
Então, para ela, se não for de pedra, né? Estraga em um mês. Então, agora a gente fez um projeto para casa dela e a gente fez os móveis todos de compensado naval com fórmica, com laminado. Mas existe também MDF tipo naval. Ele é recomendado para essa parte que molha. Gente, parte que molha, você não pode deixar assim de molho na piscina, não, tá? Porque não vai funcionar. Mas esses são materiais bons e fica super bonito. Eu evitaria de colocar, tipo, vidro, assim, porque a parte de baixo, né, você pode, sei lá, às vezes tem criança, ou você esbarra, dá um chute, alguma coisa, cai e bate, quebra. Então, eu não aconselho. Mas se você achar que é interessante, acho que você tem que também pesar o que é mais interessante pra você. Tem uma sala de jantar que você indica para parede. Eu acho que depende muito do estilo da pessoa, do que ela... Se a sala de jantar tá integrada com a sala ou não, né? Se ela é separada. Porque assim, tem uma infinidade de materiais. Você pode ter um revestimento 3D, pode ter espelho, pode ser um papel de parede. Né? Eu acho que você tem que definir as referências. Olha, a gente está falando de cores. O próximo assunto que a gente tem que falar é de referências, onde a gente falou muito. Gente, entra no Instagram, vejam no Pinterest, vejam fotos de cômodos que vocês estão pensando na casa de vocês. É assim que a gente faz com os nossos clientes. A gente pede para que eles separem coisas que eles gostam e em cima disso a gente consegue entender o estilo. Aí a gente começa a criar o projeto. Normalmente a gente não cria, a gente não copia o que está lá na referência do cliente. A gente vai criar. Por isso que leva um tempo, um projeto, é aquela coisa personalizada, para ficar realmente a cara dele, sabe? Ele quer realmente uma coisa exclusiva, quem contrata. Agora, pega na internet, fica olhando, gente, para vocês verem o que é interessante. Salva um monte de referência. Depois que você salvou aquilo tudo, você começa a montar o projeto, sabe? Tipo, de determinar, eu gosto desse estilo. Vai filtrando, não adianta você ter uma referência clássica e uma rústica. Bem, o que você gosta? Você tem que ir filtrando. Quero um clássico rústico. Ok, faz um clássico, bota uma tora de madeira. Pronto, resolvido. Para poder você conseguir realmente montar a decoração da casa. E o legal da referência, gente, referência é realmente para você se inspirar, não é para copiar. Assim, não é porque você a minha churrasqueira tá desse lado, minha portinha aqui desse lado, eu só vou procurar referência dessa planta. Já pensou quem não mora? Isso serve para quem mora em apartamento. Agora quem mora em casa, ele vai ficar caçando a casa de alguém que seja parecida. Não vai ter, né, gente? Então, assim, se inspirar, às vezes, é na sensação. A gente fala muito isso com nossos clientes. Que sensação que você tá tendo ali numa cor, num tipo de móvel, Olha, quando a gente foi fazer o quarto da Gabriela na casa dos nossos pais, isso dá referência. Ela não passou nada. Ela mostrou pra mim uma foto. Ela tinha cor ela gostava de uma praia. E ela falou, eu gosto disso. Remetia alguma coisa interessante. Então, a gente fez o projeto do quarto baseado naquilo. Então, eram as cores, era coisa de ser bem claro, arejado, ser fresco. É isso, sabe? Depois, você começa a pensar em outras coisas que você tem que colocar lá. Dica para varanda pequena, varanda gourmet. Isso eu acredito que seja de apartamento. Eu tô pensando numa coisa, assim, que eu vivo às vezes também. A gente sempre pensa, na varanda gourmet de apartamento, tem umas que tem a churrasqueira, outras tem só a bancada, coisa tal. Você tem que pensar o que vai ser o seu gourmet, como que você vai se entreter, receber ali. Às vezes a pessoa não é de churrasco, às vezes a pessoa é de vinho, por que não fazer tipo uma adeguinha ali? A gente tá fazendo um apartamento. Às vezes você gosta de receber amigos e comer petisco, montar uma tábua de frios, alguma coisa assim, então às vezes você não precisa. A varanda gourmet, ela não é igual para cada uma, sabe? Então você tem que pensar em qual é o seu estilo. Porque a Gabi, ela tem uma varanda gourmet, né? Que tem uma pia. Tem só uma pia. Aí o nosso pai fabricou uma mesa pra ela esse fim de semana. Depois eu vou mostrar. Que é o espacinho dela dos petiscos, assim, que ela adora fazer uma festinha. E aí, cada um tem que realmente pensar na varanda que seja interessante. Tô precisando de colocar um ralo pra uma cozinha. Esquece, Edegard, esquece. Tem que fazer uma super obra. Então, acho que assim, é realmente só quando você estiver pensando em quebrar tudo. Ó, minha
Peraí, deixa eu ler que a pergunta é grande, gente. Vamos lá, a pergunta da Dani Farias. Gente do céu, deixa eu me concentrar, porque olha, a minha área gourmet foi criada em um corredor de 2,30 metros de largura, mas é bastante extenso. Não recordo da medida, mas a questão é a largura mesmo. Queria colocar uma mesa de 2 metros e com bancos. Eu acho que vai ficar muito atrapalhado. Mas eu acho que talvez daria pra fazer cantinhos interessantes. Acho que talvez com balcão encostado na parede, sabe? A gente tem que pensar sempre, gente, o tamanho dos móveis. Essas são as proporções. Porque às vezes, tudo bem, entra numa mesa de 2 porque eu recebo muito, a família é grande, tudo. Mas será que na hora que tiver uma mesa lá ótima de 2 metros, chegar todo mundo, vai ficar confortável isso? Às vezes é melhor ter pequenos móveis, uma mesinha bistrô, uma mesinha menorzinha, você acomodar ainda assim todo mundo, mas não dá aquela sensação de que você só tem uma coisa no cômodo. Vou seguir aqui um pouquinho, depois eu respondo mais perguntas, tá? E depois de você separar essas referências, eu acho que agora é hora de executar. Então, como eu falei ontem, gente, pega um papel, tira as medidas e desenha a planta. Gente, se você, como a Gabriela até falou, quem vê os meus desenhos, quem trabalha, minha equipe, elas ficam loucas com o meu desenho. São os rabiscos e eu falo, entenda. Mas elas entendem. Até elas já estão desenhando no mesmo ritmo que eu. É porque tem que ser tudo muito rápido. A criação, quando vem, é super rápida. Então você tenta desenhar com as medidas. Gente, com régua mesmo. A parede tem 1 metro, desenha com 1 centímetro. O pedaço de 1 metro. A parede tem 3 metros, desenha com 3 centímetros. Que aí você consegue, tudo você transforma para centímetros. Você vai conseguir fazer a planta, montar a disposição dos móveis. Tenta deixar a circulação de pelo menos 80 centímetros dos corredores para poder ninguém sair se esbarrando. Então se preocupa muito com as medidas. Pensa nos mobiliários. A circulação nessa área é super importante, porque a gente começa a beber, aí vai ficando mais animado, então você tem que pensar bem nisso. Isso. Gente. E principalmente, gente, espaço gourmet a gente está pensando em coisas quentes. Churrasqueira, forno, fogão a lenha. Se preocupem muito com isso, gente, porque vai que alguém se desequilibra. E sobre piso, gente, eu não usaria aqueles pisos que a gente chama de piso granilhado, aqueles que são bem ásperos. Quando cai gordura ali vai ser um pouquinho mais difícil de soltar. Mas existem pisos antiderrapantes, tá? Que eles vão ter um leve relevo, eles não são ásperos, sabe? Tipo lixa de unha. E é legal porque assim não corre o risco de ninguém derrapar. Acho que isso funciona super bem. Vamos para executar agora. E aí depois que você fez tudo isso, bora executar, gente. Que eu acredito, tenho certeza que você vai conseguir executar, gente, porque a gente deu o passo a passo aqui. Gabi, é isso aqui que a gente tava, né? 3 dedos. Nessa pontinha. Eu vou mostrar aqui uma plantinha pra você ver que isso aqui é de um projeto nosso. Que é o como você fazer. Você vai desenhar, tudo bem que aqui é do jeito que a gente faz, tudo, dos nossos projetos, como a gente acaba entregando. Isso aqui é um tipo de consultoria nosso. A gente vai marcar os móveis no tamanho certo. E é como vocês precisam fazer na casa de vocês. E colocar os itens como dá o nome? Todos os itens que vão. Sofá, mesa, cadeira. Tá vendo que a gente colocou? Isso funciona, facilita até na hora de você fazer a compra. Depois que você imaginou tudo, tem os tamanhos mais ou menos. Vai pegando a trena, gente, vai meio que simulando lá no espaço que você tem. Aí depois você vai anotando o tamanho do sofá, a pastilha que você quer comprar, o revestimento, tudo, pra colocar nesse espaço. Gente, a planta dá pra vocês desenharem com fita crepe, tá? Se vocês quiserem fazer o projeto no chão com fita crepe, dá pra vocês desenharem tudo, vocês conseguem montar à disposição. Vamos uma perguntinha? Pode ser cimento queimado na parede da bancada com churrasqueira? É a Andressa. Da parede da bancada com a churrasqueira. Pode sim. Fica bonito. A churrasqueira, lembrando que ela tem que ser de tijolo refratário. Porque pode ser que com o tempo essa argamassa, é uma argamassa, né? O cimento queimado, ela pode começar a trincar. Então só fica atento nisso, que precisa passar. Existem umas argamassas, gente,
Que eu depois, eu acho que de agora em diante eu vou ficar fazendo umas lives, sei lá, de quanto tempo, mas falando disso de material, tem uma argamassa, ela vai custar mais caro, ela é refratária, então às vezes vale dar aquele, tipo uma rebocada na parede com esse produto, pra poder evitar. E a parede normalmente da churrasqueira, ela é grossinha, né? É que a ideia é que não passe a caloria, mas fica super bonito, dá. Pensa só, no cimento queimado com coisa de metalon. Nossa, estante de metalon, fica super bonito. Tem um custo super acessível. Isso. Gente, quem quiser ver as meninas do escritório, os nossos assistentes, elas vão postar hoje à tarde um projeto que a gente apresentou ontem, que ficou super bacana. mara. E tem uma área gourmet muito bonita. Muito bonita, Estão perguntando aqui como faz para entrar no grupo do WhatsApp. Gente, tem a link na bio lá do nosso Insta, tá? Entra lá, porque lá você pode perguntar. A gente libera um período do dia, você tira suas dúvidas, a gente responde. Falando do grupo do WhatsApp, ai, gente, fiquei triste, gente. De verdade, criei o grupo porque eu queria compartilhar alguma coisa do que a gente sabe, tentar ajudar. Mas eu não consigo deixar o grupo aberto o dia todo, porque bem ou mal tem que trabalhar, né? E aí o pessoal tava reclamando que não consegue conversar lá, tipo... Mas tem um horáriozinho. Hoje eu liberei de manhã. Quando terminar a live aqui, gente, eu vou liberar lá pra vocês irem perguntando. A gente vai mandar um material bem legal lá. E aí o que eu falei, olha... Isso daqui já é um negócio, já, tipo, é o que a gente acaba fazendo, tá? Quando a gente levanta a casa pra poder a gente imaginar, realmente pensar nas paredes. Quando eu falo da planta... Você está pensando em como vai ser a distribuição dos móveis. Só que aí, lembra, eu acabei de falar, de cimento queimado na parede com uma estante de metalon, tipo, com madeira, fica super bonito, uma cara meio industrial também, fica bem interessante. Tudo depende das cores que você vai usar, por mais que seja um metalon, se você vai pintar de preto, de branco dourado. Isso, aí vai dando a cara do estilo que você quer. Então... Depois, é legal também depois vocês pensarem nas paredes, desenhar mesmo como vai ficar, se quer uma prateleira, um estante, se vai ter um papel de parede gourmet não, tá, gente? Um revestimento, se vai ser gesso, cimentício, porcelanato, então isso é legal. As perguntas sobre material impermeável a gente já falou, né, do compensado naval, do MDF. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Bom, vamos lá. Mandem perguntas, gente, que a gente vai falando. Enquanto isso, a gente vai mostrar outras coisas. Eu vou mostrar que a gente vai comentar alguns projetos nossos. Olha, acabei de falar da estante de metalon, olha aí. Essa estante de metal em cima dessa da bancada da pia. Nessa cozinha, eu acho que a gente colocou fogão, não colocou, Gabi? Tem um ali, porque esse ângulo do 3D não dá pra ver, mas do lado da churrasqueira, entre a churrasqueira e a pia, tem um fogãozinho dominó, que é o de 2 bocas. Ah, tá. E aí, nesse projeto é interessante, porque era realmente a necessidade do cliente. Ele tem 2 cervejeiras, gente. Assim, a cozinha, esse projeto, inclusive, é a cozinha, a gente tá fazendo o projeto da casa toda, né? Então a gente já tá pensando no arquitetônico e no interior. A cozinha é integrada. A diferença é que tem uma porta de vidro para poder a fumaça da churrasqueira, quando eles estiverem trancados dentro de casa, tipo, não vai lá dentro. Assim. Mas aí é uma mesa só de jantar, então a gente colocou uma mesa grande, só que aí não tem geladeira. A geladeira tá do ladinho, só que dentro da casa, na cozinha. Mas assim, ficou super bacana. Tem televisão nesse espaço, tem a vista pra piscina, é bem bacana. E, como eu falei, a gente usou estante de metalon. Vocês vão ver no nosso projeto, a gente tem usado bastante. Olha, pensando em outro espaço gourmet aqui, que já é de um apartamento térreo esse. É um apartamento decorado de uma construtora que a gente está fazendo. A gente vai usar a churrasqueira a gás. Então é aquelas, tipo, americana. Então a gente resolveu usar na parede um revestimento desses que imitam ladrilho hidráulico. O legal é que a superfície dele é lisinha, é um porcelanato, gente, custa 10, assim. Dá um visual super bonito, pra limpar é super fácil. Espaço gourmet, o que eu acho interessante é não se esquecer de uma pia, porque é muito ruim você sair com a louça desse espaço e ir pra cozinha, porque se ela for distante é ruim. Se for pertinho que eu digo é do lado, tá? Aí é tranquilo. Agora quando não... Olha, tem umas cubas, se vocês pesquisarem, por exemplo, tem, sei lá, Tramontina, eles têm umas cubas redondinhas, pequenininhas. Gente, cabe um prato, mas funciona super bem, né? Estão perguntando que tipo de cobertura é essa, Manuela? É uma de alumínio com policarbonato em cima. A gente vai usar, talvez, um policarbonato, pode usar de vidro, tem policarbonato alveolar. O policarbonato, ele faz muito barulho, tá bom? Quando chove. O vidro, ele tem o problema que você tem que pôr a película,
porque o vidro é temperado. E se quebrar, ele dá aqueles... É tipo box de banheiro. Ele fica aqueles estilhaços pequenos. Então ele precisa ter uma película que vai ficar grudado lá. Você vai precisar só trocar. Pelo menos não cai na sua cabeça e ninguém sai machucado. Então... a gente sempre acaba usando itens mais escuros para espaço gourmet. Isso aí acaba sendo uma preferência nossa. Tipo, a gente acaba botando um pouquinho do nosso estilo nos projetos. Que foto que era essa? É essa aqui? Isso. Essa é uma de apartamento, gente. Às vezes a pessoa fica pensando, não dá pra fazer nada, vai ficar com aquela cara da varanda sacada aí que já é entregue, coisa e tal, mas dá pra fazer muita coisa interessante. Nesse já vinha com a churrasqueira elétrica, né? E ali tá parecendo que é uma coifa de cozinha, como a gente falou que não pode ser, mas é porque geralmente essas de loja de churrasqueira, eles têm modelos diferentes, sabe? Porque aqui é uma mais 3D que a gente faz, tá? Mas a gente, elas são normalmente nesses formatinhos de aço inox, para poder sugar lá a fumacinha. Essa churrasqueira a gás, ela não faz tanta fumaça quanto a de carvão, tá? Porque a de carvão é a fumacinha da madeira queimando. E essas elas não fazem tanto, mas faz aquela fumaça na hora que você bota uma carne e cai a gordura, sobe a fumaça, e é legal para poder tirar o cheiro também. Porque eu falei do metalon, acho que num outro projeto a gente usou um metalon preto. Metalon é um metalzinho, uma estante de metalzinho quadradinho, sabe? Aqui a gente pintou de branco. Teve um outro projeto que a gente pintou de E aí fica preto. Bonito com a prateleira de madeira, de vidro. E o custo é super bom, né? Muito. Muito. E dá um visual super bonito, gente. Assim, dá pra fazer muita coisa. Deixa eu passar aqui. Área gourmet, essa cliente, essa aqui na verdade ficou sendo a cozinha dela. Ela desistiu de ter a cozinha de casa para poder fazer uma ampliação para a sala. E isso aqui fica na frente da piscina. Então, ela quis fogão, a gente fez uma super bancada, eles passaram todas as necessidades. Forno de pizza, churrasqueira, fogão realmente, porque ela cozinhava bastante quando era família, então ela precisava de uma estrutura bem pesada, assim. E isso também pensando no espaço gourmet, não sei como é aí, vocês que têm hábitos de cozinhar e tudo mais, o caso dessa cliente aqui, ela usava umas panelas que eu falava, gente, isso é coisa de restaurante, uns panelões super altos, e aí a gente teve que pensar em qual cuba para lavar a louça. Então a gente teve que botar uma pia super profunda. Super profunda. Até não pensar nisso, até para os armários. Porque se você vai pensar, se você vai numa marcenaria, se for fazer sozinho, não tiver auxílio de um arquiteto, ou for numa loja de modulado, pensar no tamanho dos utensílios que você tem para guardar. Porque às vezes você vai fazer um monte de prateleirinha pequena, você tem uma panela imensa, aquela de fazer paella, de fazer feijoada, e não cabe. Né? Você fica doido depois. E aí aqui, por exemplo, na parede dela, a gente usou uma cerâmica, um porcelanato, formato metrô, só que é um que imita madeira. E não foi na parede toda, para dar um efeito diferente. Assim, é que nem às vezes as pessoas ficam falando, preciso ambientes de cozinha ou área molhada, banheiro, preciso ter revestimento em todas as paredes, até o teto. Nem sempre, gente. Né? Tanto que aqui a gente colocou até uma altura e pôs uma prateleira para pôr decoração. Não teve necessidade de ir até o alto. Aí aqui, olha, é um apartamento também, gente. O que eu falei, olha, a coifa é de aço inox. E aí a gente só colocou um porcelanato na frente, porque aí fica fácil de limpar. Então, tem várias soluções. Ó, tem uma pergunta aqui sobre cooktop. A Elisandra vai colocar um cooktop na área gourmet dela e queria uma dica de material de fácil limpeza. Realmente, talvez você tenha que pensar no uso que você vai ter, se vai ser muito constante. Mas o que, cooktop? Material o quê? De bancada ou da parede? Ou do cooktop, que eu tô pensando, aqueles com grade, tem uns de ferro fundido, né? Ou aquela gradezinha esmaltada, ou se ela quer uma superfície lisa, aí seria um de indução, né? Ou elétrico. Se for a coisa da limpeza pro cooktop, seriam essas opções. Vamos lá. Quero a minha assim, acho... Paty achou lindo, olha. É um projeto nosso. Bem, eu passei aqui uma outra cozinha.
outra cozinha, não, espaço gourmet. A gente fez, já tinha churrasqueira, cooktop. Nesse tem até uma coisa que era bem interessante, que era uma fritadeira, né, embutida. Tinha um cooktop pequenininho e uma fritadeira. Era realmente o uso do cliente, o que ele tinha necessidade. Isso. Então, a gente conseguiu, olha, nesse espaço gourmet, era uma mesa para 12 lugares. E mais 4 banquetas. 4 banquetas. Eles recebiam muita gente. Eles ainda têm umas mesas escondidas, daquelas de barzinho, para quando eles recebem os amigos, eles vão completando. E essa cliente, nossa, gente, todo mundo acha assim, tudo tem que fazer uma super forma, mudar tudo. A gente, em vários desses projetos que a gente mostrou, o cliente já tinha um monte de coisa. A gente só mudou um pouquinho o visual. Então a gente consegue olhar o que tem e acrescentar e melhorar realmente o visual para ficar bonito. E eu sei que vocês conseguem pensar, às vezes, olhar algum móvel antigo, reformar. Eu acho... ali, ó, tem essa bem bacana. Isso, tem mais 2 ali. Esse foi um outro espaço gourmet também, olha, que a gente pensou em churrasqueira, revestimento. Então, sempre pensando nos materiais, que sejam materiais interessantes para o espaço todo. Que vocês têm que ver o que é mais interessante. Então, bancadas de granito é interessante para quando é churrasqueira tipo essa daqui, que são aquelas churrasqueiras abertas, com lateral de vidro, coifa de metal. Então a bancada de granito ela funciona super bem. Não dá para ser de mármore, gente. Bancada de cozinha, o mármore ele é muito frágil. Então vai aquecer, ele vai manchar, ele é muito poroso. Então, para mármore, deixa para banheiro, gente. Tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal até com esse projeto. Ó. Vanessa, em questão de custos, a cobertura de alumínio e policarbonato, igual a foto, é equivalente ao de alvenaria ou telha de barro, igual essa daí? Não. Deixa eu ver. Deixa eu fazer uma leve conta. Vai sair o mesmo valor, mais ou menos, sai o mesmo valor. A de policarbonato é mais cara do que vidro. Eu tô falando aqui valores da minha região. O policarbonato é bem carinho. Eu prefiro vidro. O problema do vidro é que você tem que pôr aquelas películas tipo insufilme para poder não ficar quente demais. E a película, ela não é muito barata, mas assim, não tem opção, você tem que colocar, né? No final, com a película sai o mesmo preço, policarbonato e vidro. Mas dessa cobertura tem várias soluções. Porque, assim, às vezes vocês podem olhar alguns projetos aqui a gente está mostrando. Por que não fez isso? Não mudou algum detalhe? Gente, todo projeto que a gente cria aqui no escritório, a gente pensa em quanto o nosso cliente pode investir. Não adianta eu criar um projeto que vai gastar 100 se o cliente só pode gastar 10. Tipo, aí ele não executa, fica com raiva da gente. Tipo, pra que eu vou fazer um negócio desse? Deixa eu fazer um negócio bonito pra ele ter a casa dele confortável e tudo mais, o mais rápido possível. Acho que tem pergunta aí, né? Tem. O material do cooktop a gente falou, né? Que o mais interessante para a limpeza seria ou indução ou elétrica. Bem, a limpeza aqui do policarbonato, gente, é de verdade. Pede para Papai do Céu mandar bastante chuva para jogar as coisinhas fora, porque tem a inclinação correta, né, gente? Mas assim... Vieram fazer essa pergunta pra gente um dia desse, alguém falou, não lembro. Tanto que assim, ou a pessoa tem aquelas vassourinhas rodas que tem um cabo gigantesco, extensor, porque ele vai ter que subir numa escada para poder limpar lá em cima. Eu faço isso às vezes em clientes que moram em casa, que é um sobrado, aí tem uma janela na frente dessa cobertura. Aí o pessoal vai, por exemplo, na janela do quarto e lava lá em cima e vai jogando mangueira de água. É complicadinho mesmo, gente. Não é tão prático isso. Pensando na limpeza, não funciona. A gente usa isso quando é necessário. A gente tem que pensar o que é o nosso material para aquele momento. Deixa eu passar. E aqui é um outro espaço gourmet. Foi num apartamento que na construtora não deixava a gente fazer nada. Então, a gente botou os móveis, porque não podia pôr revestimento. Mas é porque isso acontece muito, gente. Tem que seguir as normas do condomínio. Não vai chegar. Porque isso já aconteceu com a gente. A gente morava num prédio, aí a gente se mudou para lá, pintamos a varanda, né? Aí o vizinho viu lá no meio da rua e falou, tem que voltar à cor original do prédio. A gente não sabia, isso há muito tempo atrás. Que a gente então tem que se atentar a tudo.
Então, a gente nesse apartamento, a gente não pode colocar revestimento, não podia colocar. Não podia trocar piso, nem nada. Então eu falei, vamos trabalhar a decoração, gente, móveis e tudo mais. Então foi o que a gente fez. Quem olhar no nosso Insta vai ver outros ângulos. A gente trabalhou com mobiliário, quadros, objetos de decoração, tudo bem rústico, porque era o estilo que o cliente que ele queria para realmente para varanda, uma cara de casa, né? Bem, tem alguma pergunta, Gabi, ainda? Tem. Aqui, ó, tem uma coifa na cozinha, mas fica um espaço entre ela na parede. Posso colocar armário para aproveitar o espaço? Essa coifa fica ao lado da churrasqueira. Então, parece que é uma cozinha integrada, né? Se tiver um espacinho, pode. Se dessa coifa, sabe o que você faz? Põe um vidro para poder fechar na lateral, porque vai ajudar a não queimar o seu armário, né? Então, também assim, se tiver um espacinho, gente, de verdade, 25 centímetros... Ai, não vai dar pena. Não bota nada. Não vai ter nada pra guardar, né? Uhum. Bem, gente, mostramos tudo aqui pra vocês. Tem o nosso grupo lá do WhatsApp e do Telegram. A gente vai abrir agora pra quem tiver mais dúvida. A gente vai mandar umas dicas lá, mais do que a gente falou aqui. Amanhã tem a live de... banheiros. Bem interessante, gente, porque parece que quanto menor o espaço, mais desafio. Isso. A gente vai deixar salvo. Vamos sim. Podem ir lá quem quiser ir lá pro grupo, o link tá lá na bio. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa live de hoje. Hoje a gente tenta se organizar um pouquinho mais, né? E conseguir responder todo mundo aqui. Obrigada, gente, por participar. Quem vai estar aqui amanhã com a gente? Banheiro, gente. Tem tanta solução para banheiro, gente, maravilhosa. A gente vai mostrar aqui. Guardo vocês amanhã, quem quiser ir lá pro grupo. E quem, assim, a gente dá as dicas, vocês vão anotando de hoje, o que vocês acharem interessante. Se quiserem perguntar no grupo do WhatsApp. E aí, quem não conseguir, depois dessa série de lives da gente, não conseguir achar que não vai rolar de fazer lote sozinho, conversa com a gente, sabe? Porque tudo tem solução na vida. Tem solução. Chegam umas pessoas aqui desesperadas, tipo, não consigo, já tentei desistir. Tem como sim, gente. A Dani falando que gostou muito. Obrigada, obrigada, gente. Deixa eu ir lá, que agora a gente tem reunião com o cliente e também vou liberar o grupo pra vocês, tá bom? Até mais, hein? Tchau, Tchau, gente. Amanhã. 56, acho que tenho certeza. Encerrar agora.